Olá, seja muito bem-vinda a mais um Podfly. Eu sou Raquel Almeida e hoje nós vamos falar de um assunto muito importante. Hoje nós vamos conversar com uma psicóloga, que além de ser psicóloga também é minha amiga e que eu tive o privilégio também de ser cuidada por ela por alguns anos. Ela... Né, minha amiga? Fala aí. É a Ana. Ana, que eu não sei falar o sobrenome dela. Fala aí seu sobrenome. Ana Henricks. Henricks. Isso aí, ó. Falei bonito. O diretor balançou a cabeça porque eu falei bonito. Saiu. Então, seja muito bem-vinda, Ana. Obrigada, né, por ter vindo que, graças a Deus, aconteceu o milagre, gente. Aconteceu. Por isso que está chovendo hoje. Que está chovendo hoje, né? Tá chovendo porque o milagre aconteceu. Porque desde quando começamos esse podcast, esse Podfly, que eu tô chamando essa minha amiga pra voarmos juntas, que ela é uma das pessoas... Você é culpada disso tudo que está acontecendo, entendeu? Porque, né, cuidou de mim por muitos anos, né? Por muitos anos. E, ó, e ela queria me expulsar e eu sempre arranjava algo, né? Aí ela... Vai, menina, sai da minha frente. Eu falo, não, Ana, não vou sair. Vai voar. Isso, vai voar. Mas eu queria ficar ali debaixo das asinhas dela, porque é tão bom, né, ter alguém assim. E falando nisso, acaba acontecendo essa dependência, não é? Acaba. Do cliente. Super comum. Super comum acontecer essa dependência da terapia. Porque as pessoas começam a acreditar que elas só estão crescendo, transformando, modificando por causa da terapia. Quando, na verdade, a terapia é só o processo e o caminho para mudança e transformação. Então, você não depende da terapia, né? A gente fala que é o chute inicial, né? Para colocar aquela bola em movimento. Não que você seja uma bola, para colocar aquela bola em movimento. Sim. E aí, depois, a pessoa mesmo já vai para frente e consegue caminhar. Mas existe, a gente chama na terapia até de um processo de desmame, né? Então, é você começar a trabalhar o cliente para ele começar a sair dessa dependência que é gerada, de certa forma, pelo próprio processo terapêutico, para poder criar esses vínculos entre terapeuta e paciente que vão desenvolver, que vão dar um espaço de confiança, de vulnerabilidade, de segurança para a pessoa trazer. Que ninguém vai para terapia para falar de coisas boas. Ninguém vai para terapia para falar de momentos felizes. Então, para a gente poder criar esse espaço, é preciso, quase que de certa forma, criar um pouquinho dessa dependência. Então, a gente alimenta isso, mas sabendo que isso, com o processo terapêutico, vai ser cortado e vai ser transferido para esse desfazer, para esse voar mesmo da pessoa. Porque tem que acontecer para a pessoa abrir, né? Se abrir, né? Então, tipo assim, porque ali, às vezes, você escuta coisas bem pesadas, né? E na terapia, a gente escuta de tudo, a gente vê de tudo. Agora, eu acho fantástico, porque quando você cria esse espaço... Quando a pessoa que vai fazer a terapia, existe uma série de sentimentos que estão atrelados, né, às histórias que elas vão trazer. E muitas vezes existe culpa, existe vergonha. E aí, para você tirar isso, você precisa trazer os sentimentos inversos. Então, você precisa trazer a segurança, você precisa trazer a confiança para que a pessoa sinta confortável de trazer aquilo dali. O lado escuro, né? Vamos dizer, o que realmente precisa ser falado, né? E, tipo, você falando assim de gerar confiança... Porque a gente fica muito com medo do que o outro vai pensar, né? O que a gente sabe que é um lugar seguro e tudo, né? Mas a gente tem aquele medo também. Nossa, se eu falar esse lado meu aqui, o que ela vai pensar de mim? Como que ela vai me ver e tal, essas coisas. E eu lembro um pouco que isso... foi o que me fez e que eu demorei chegar a ter, a me tratar com você, né? Lógico que também juntou o que eu carregava no sentido da religiosidade e tudo.
E quando nos conhecemos, assim, eu falei, nossa, tipo assim, deu aquela vontade, mas ao mesmo tempo, assim, poxa, ela me conhece um pouco, que não éramos amigas, assim, mas tinha aquela coisa, eu vou falar o meu lado, como que ela, né, vai me ver e tudo. Mas, assim, foi muito bom o processo, e eu falo, assim, que você é culpada disso, porque foi o autoconhecimento, né, porque a terapia, ela traz isso, né, pra você, igual você falou, trazer o que você tem de bom, e não ficar só pensando naquilo que você fez ou que fizeram com você, no vitimismo, aquela coisa toda, né? E eu acho que o divisor muito foi aquele processo que quando eu fui, né, trabalhar com você, aí você falou, ó, agora não dá pra gente ser mais cliente né, e você ser minha terapeuta. Eu falei, nossa, a Ana arranja tudo pra me expulsar, gente. Mas foi bom, ali foi um período assim que Deus realmente, eu acho que... Não, eu acho fantástico a sua história, a sua jornada. Foram quantos anos, Ana? Ai, não sei, Foram mas foram mais de bastante, 4 porque anos. a Ariana, que é minha filha mais velha, tá com 11 anos. A gente se conheceu quando as meninas estavam no Preschool. preschool. Então, elas estavam com 4 anos. Mas quando eu fui pra você, demorei. Não, demorou. Eu fui Aí, em 2016 pra pois é, o que você. eu acho super interessante é isso, que quando você fala, né, como terapeuta, que eu sou a culpada, eu acho que é facilitadora desse processo de transformação, né, que existe isso, né? A gente facilita isso, a gente não é responsável, mas a gente é facilitadora desse processo de transformação. Eu sou terapeuta cristã, né? E sabendo que você também é cristã, eu falo que não é que você me procurou, eu falo que Deus fez a gente se encontrar. Eu acredito que existe uma troca no processo terapêutico. Eu aprendo muito com os meus clientes também. Ao mesmo tempo que vocês estão sendo vulneráveis, que vocês estão trazendo essa confiança para mim, traz uma responsabilidade para que eu também me transforme, para que também eu melhore, não só como terapeuta, mas também como pessoa e ser humano. Então, eu acho assim, a sua história é fantástica, porque a gente se conheceu né, na mesma escola. Sim. E a gente conversava na mesma escola das meninas, né? As filhas estavam na mesma escola e a gente conversava, e aí surgiu, você é terapeuta? E aí, isso acontece com todo terapeuta, né? Todo mundo fala, já que você é terapeuta, começa a falar, tô com esse problema, tô com essa dificuldade. Mas eu, na realidade, eu tenho medo. No seu caso foi diferente, porque no seu caso eu falava muito com você, eu falava, tem coelho nesse mato, tem coelho nesse mato. Lá em Minas a gente fala, tem coelho nesse mato. Eu falava, Raquel, tem alguma coisa, e você não tinha a confiança. Não, Por quê? Porque ao mesmo tempo que você me via como uma terapeuta, você me via como um ser humano. Então, é uma pessoa que vai me julgar, é uma pessoa que vai ter sentimentos ou pensamentos com relação à minha história. E eu falava, Raquel, tem alguma mais, tem um algo a mais, tem um algo a mais. E tipo assim, é porque na realidade, eu acho... E se eu me lembro bem, desculpa te cortar, mas se eu me lembro bem, você começou o processo terapêutico e você também não falava no início do processo terapêutico, quando a gente estava trabalhando um pouco da sua história. E eu falava, faz sentido, mas falta um cliquezinho, falta alguma coisa que é o que estava te segurando. E aí levou esse tempo para você desenvolver, né? A gente chama transferência, essa confiança, e você falar, não, realmente ela não vai me julgar nesse sentido. E aí não é nem ela não vai me julgar, eu encontrei força suficiente dentro de mim para poder verbalizar e colocar isso para fora. É porque, tipo assim, eu acho que acontece com a maioria das pessoas, né? A gente não quer reviver aquela dor, né? Porque a gente sabe que é um lugar de dor. Então, o que eu acho que liga aquilo que nós podemos... Até uma pergunta para você. Eu acho que as pessoas, quando vão te procurar, elas vão cabreira, né? Assim, desconfiadas, porque elas entendem que elas precisam abrir para serem curadas, mas ao mesmo tempo há um medo, porque você sabe que você vai reviver uma dor. Porque para ser curado, você precisa reviver aquela dor para cicatrizar de uma forma certa, correta, né? Então, assim, juntava esse meio,
essa desconfiança, esse medo de julgar, do julgamento e tudo, mas ao mesmo tempo eu tinha medo de reviver a dor. Eu não queria reviver aquela dor. E aí, no processo, eu vi que, tipo assim, ia me fazer bem, eu reviver a dor, porque ia ser diferente, tipo, ia trazer cura. Quando a gente tá trabalhando na terapia e um paciente procura a gente, é super importante o terapeuta ter uma noção aonde que ele tá na caminhada de transformação dele. Então, a gente fala que existem aqueles que é o primário, que é aqueles que falam: eu não tenho um problema e eu não quero fazer a terapia. Sim. São geralmente os adolescentes que vêm, sentam e falam: eu vim porque minha mãe me trouxe. Geralmente é uma esposa ou um esposo que fala: eu vim porque meu esposo ou minha esposa falou que eu tenho que vir. Então a gente fala, são pessoas que nem reconhecem que existe uma dificuldade, alguma coisa que pode ser trabalhada. Aí a gente fala: se eu reconheço que essa pessoa está aí, eu não vou fazer trabalho terapêutico nenhum, porque o meu trabalho terapêutico é de fazer essa pessoa reconhecer de que existe uma área de que precisa ser trabalhada. Então, eu tenho que trabalhar nisso. Aí a gente tem aqueles que reconhecem que eu tenho uma área que precisa ser trabalhada, eu tenho uma dificuldade, mas eu não necessariamente quero mexer ali, que é quando você veio, tá? Porque é o que você fala, tem alguma coisa, mas eu não quero. E aí a função do terapeuta é: por que você não quer? É porque você tem medo de vivenciar todo aquele trauma novamente, toda aquela dor, aquele sentimento? Ou é medo de julgamento? Ou é repressão? Porque alguém falou para você, né, que é super comum, a gente não divide os problemas e as dificuldades com os outros, a gente resolve, a roupa suja se lava em casa. Então existem vários, e aí o terapeuta tem que focar em tirar essa barreira, o porquê que essa pessoa está tendo dificuldade, tirar essa barreira, para depois a pessoa entrar num outro estágio, que é: eu tenho uma dificuldade e eu quero trabalhar nessa dificuldade. Eu falo, aí é o filé mignon da terapia. Todo mundo quer um cliente que chega nesse processo. Facilita, né? Super, porque olha a caminhada que eu já tive que ter para poder chegar ali. Então, quando a gente está trabalhando com casal, eu não vou criar uma transformação no casal até que os dois estejam nesse estágio. Então, se eu pego um que está num estágio, o outro que está lá na frente, lá atrás, e o outro está lá na frente, é super frustrante para um deles. Por quê? Porque a gente vai ter que falar, você vai ter que esperar até essa outra pessoa caminhar ali. Quando os dois chegarem nesse estágio que a gente fala de mudança, de transformação, que é: eu tenho uma dificuldade e eu quero trabalhar nessa dificuldade, aí a gente ainda tem o processo de preparação para a mudança, para depois chegar na mudança. Uau. E aí, quando chega a mudança, a gente ainda tem a manutenção da mudança. Então, quer dizer, é um processo que não acontece da noite para o dia. E as pessoas que geralmente procuram a terapia, eles acham que vai ser um processo rápido, um processo fácil. Então, eu tenho que reconhecer aonde que você está. E eu gosto muito, quando eu trabalho com os pacientes, eu gosto muito de educá-los, de mostrar para eles. Eu falo que todo mundo que faz terapia comigo vai sair um mini terapeuta sem certificado. Porque eu falo, eu quero te ensinar, eu quero te mostrar onde que você está na mudança. Quantas vezes a gente teve, né, conversas de até outras pessoas que a gente trabalhava, porque por mais que você é o meu cliente identificado, a gente trabalha com a família em geral. Então, teve momentos na terapia que a gente falou dos outros, dos seus filhos, que a gente falou do marido e do relacionamento. Então, quer dizer, a minha função era te falar: calma, essa pessoa está lá atrás ainda, vamos caminhar com essa pessoa, vamos ter paciência que vai chegar uma hora. E aí o que acontece é isso: à medida que você vai transformando, você puxa os seus familiares, seus filhos, seu marido a também transformar junto com você. E aí eu falo que é a beleza do processo, que eu falo que seria um processo holístico, um processo inteiro, né, onde eu estou transformando, trabalhando com uma pessoa, mas gerando uma mudança ali todo ao redor. Tipo assim, eu amo, sabe, assim, eu sempre gostei da psicologia e tudo assim, mas mas eu amei todo o meu processo, né? Foi difícil chegar, né, no ponto, vamos dizer, do se abrir realmente,
né? Não é um processo fácil. Porque, tipo assim, é aquilo que você falou, tem gente que vai porque reconhece que precisa, outros porque alguém mandou, e outros que realmente vê a necessidade, mas não quer viver a dor, que eu acho que foi o meu caso. Eu sabia que eu precisava, né, mas eu não queria reviver a minha dor. Mas assim, quando a gente vai se descobrindo quem é a Raquel, quem verdadeiramente é a Raquel, não é aquela quem falava que a Raquel era, tipo igual você falando, né, há muitas crenças, né, que os nossos pais vão colocando, né, tipo igual roupa suja se lava em casa. Então, tipo, já cria aquela crença, tipo, eu não tenho que levar o meu problema para ninguém. Eu resolvo. E infelizmente tem muitas famílias que vivem assim, e é triste de se ver, né, porque poderia estar recebendo tanta ajuda, Não, né? e todo mundo, eu acho que absorve essas identidades e crenças que são plantadas na gente. E a gente está vivendo uma era hoje em dia, isso aí pode ser um podcast para o futuro, se vocês tiverem, né, a vontade de trabalhar mais nisso, que é essa crise da identidade. A gente está vivendo uma geração. Aí, gente, então eu vou deixar o convite aqui, ó, já, né, diretor? Porque, demorou um ano pra essa minha amiga vir. Daqui então, um ano voltaremos para falar da crise de identidade. Olha, ó, já temos o tema. Anota aí, diretor, que já temos o tema. Mas é verdade, essa crise de identidade. Por quê? Mas isso todo mundo passa por isso. A gente absorve o que é falado para a gente, de quem a gente é. E aí existe um processo de desenvolvimento dessa identidade. O meu caso... eu acho interessante, e aí todo mundo, né, horroriza, porque fala, nossa, psicóloga falando disso, demorou muito, e eu falo assim, aos 40 anos, que eu praticamente fui falar, ok, essa é a minha identidade. Por quê? Porque eu cresci no interior, né, numa vila lá no Brasil, onde era uma vila dos engenheiros que trabalhavam numa mineração. Meu pai era engenheiro de Minas e trabalhava na mineração. Então, eu cresci sendo a filha do engenheiro Ari. Então, a minha identidade era filha de engenheiro. E aí você tem todo um comportamento, você tem todo aonde você vai desenvolver isso. Então, eu era a filha dele. Então, a minha identidade estava ali, né? E aí tinha um prazer nessa identidade, tinha um orgulho, mas tinha um peso também que vinha com isso. E aí, depois, a minha mãe é professora, e aí ela começou a dar aula na mesma escola que a gente ia. Então, virou a filha da tia Beré. Então, eu era a filha da tia Beré. E aí, você tem todo aquele padrão, toda aquela, né, identidade, aquele peso que você assume. E você vai absorvendo isso. Então, eu sou filha do Ari, mas também sou filha da tia Beré. O que significa isso? Como que eu trabalho isso? E aí o meu irmão é um ano mais velho do que eu. E ele, assim, extremamente inteligente, uma pessoa, assim, fantástica, mas super quieto, super concentrado, super calmo. E aí, quando eu fui para a escola técnica, que eu fui fazer o colegial, né, o científico, meu irmão já estudava lá. E aí, era a irmã do Henrique. Uau! Aí eu ia absorvendo isso, fui absorvendo. Aí vim para cá, para os Estados Unidos. E aí, quem é a Ana aqui? Aí virou, é a Ana psicóloga, porque a Ana trabalha com a psicologia, que é a Ana... Aí vira a Ana psicóloga, aí a Ana casa, aí vira a Ana esposa do Ed. Aí a Ana tem 3 filhos gêmeas, é a mãe dos gêmeos. E aí você vai absorvendo todas essas identidades e você começa a confundir, quem sou eu? E aí eu vivi um conflito imenso com a maternidade, porque eu era a Ana psicóloga, imigrante psicóloga, então na minha cabeça eu falava, eu só trabalho com brasileiro, e uma resistência imensa de trabalhar com americano. Sério? Eu negava, por quê? Porque a minha identidade era, não, eu sou a Ana psicóloga imigrante, então eu trabalho só com brasileiros, eu não atendo americano. Até que veio aparecendo um americano aqui, outro ali, e eu falei, gente, por que eu não trabalho com eles? Por que eu tô fechando essas portas, de certa forma? E aí a gente vem agarrada nessa identidade que isso foi passado. Quando veio a maternidade, veio o conflito, porque a Ana psicóloga e a Ana mãe, eu falava, tá tendo um conflito, tá batendo aqui, como é que eu vou fazer isso? E aí vem toda aquela expectativa da diferença de cultura brasileira,
a cultura americana, a mãe, a grande maioria, para ficar em casa, cuidar dos filhos. Meu marido pediu para eu parar e ficar. Mas e aí, a Ana psicóloga não existe mais? Então vai criando todos esses conflitos. Eu não sei nem por que a gente começou a falar de identidade. É o papo que vai acontecendo. Não, mas é porque você falou que é um novo tema, né? Para nós trazermos sobre... para o futuro, que é essa questão da identidade. Mas o que eu achei interessante você falando isso, porque você trouxe a sua humanidade, né? A sua vulnerabilidade. Porque, igual você falou, talvez as pessoas vão até achar meio estranho por você ser uma psicóloga e falar de uma crise que você viveu, né? E tal, e tipo, aos 40 anos ali, talvez foi aonde que você realmente entendeu sua identidade. Mas o que acontece é que as pessoas esquecem que você é um ser humano, né? Que você não é a Ana psicóloga que não tem problemas de crise de identidade, emocional, nada. Então, eu acho, assim, as pessoas têm muito isso, né? De, tipo, igual um pastor, ou... colocar num outro pedestal, isso. Né? E é interessante você falando isso, porque até dividindo com o seu público, né, um pouco mais do lado pessoal, o que muitas vezes me frustrava como terapeuta era porque a gente não é recomendado você dividir a sua experiência. Sim. Aí era uma coisa que me frustrava muito, porque às vezes eu via um paciente passando pela mesma situação, com sentimentos semelhantes, e eu falava, se eu dividir a minha história, a minha experiência, pode ser que isso venha ajudar, né? E aí eu ficava naquele conflito, mas até que ponto é ético eu dividir, até que ponto não é ético? E isso criou muito conflito. E aí eu fui lá para um outro lado, onde eu falei, também agora eu não vou trabalhar com mais ninguém, não vou fazer mais terapia, não tem como. Até eu reconhecer e encontrar esse balanço. Como que eu posso dividir a minha história com as pessoas? Eu sou super a favor de dividir testemunho, de dividir histórias e encontrar um enlace nisso aí. Então, eu falo assim, vale a pena, tá? Sim. Dividir essas trocas de experiência. Sim. Hoje em dia, eu sou uma grande defensora dessa troca de experiências. E aí, hoje, o que eu faço... eu trabalho com a consultoria, que é um pouco diferente, bem diferente da terapia, do processo terapêutico, onde a consultoria eu divido muito mais da minha experiência. Agora, quer dizer, eu estou numa idade que eu tenho experiência suficiente para ser dividida. E eu brinco assim, que eu falo, se for falar de dificuldades, aí vem, né? Eu sou brasileira, eu também imigrei para cá, eu também tive uma família que é fantástica, mas que também apresentou certos lados disfuncionais. O casamento, eu também struggle no meu casamento, já struggle, né? Tive dificuldades muito maiores. Hoje em dia, a gente já não tem as mesmas dificuldades. Eu tenho 3 filhas, fui mãe de gêmeas, elas também têm as dificuldades dela, o que reflete em mim. Então, existe toda uma experiência que eu acho super importante a gente dividir. Por isso que eu sou super fã de um podcast. Quem sabe um dia a gente não cria um podcast de trocas de experiência. Olha, legal. A gente pode fazer um quadro, né? Assim, bem legal, Mas isso é verdade. Eu acho que geralmente o que as pessoas usam muito, para não falar da sua própria história, é o cliente, né? Um cliente e tal, aquela coisa, a história do amigo. É igual aquela coisa quando vai perguntar alguém vai fazer uma pergunta que ela não quer ser específica, tipo, que é a minha pergunta, meu amigo, porque meu amigo tinha aquela dúvida. Mas eu acho assim, que essa troca de experiência, eu já ouvi falar, né, sobre esse profissionalismo que precisa ser mantido. Eu acho que o profissional tem que esperar se realmente se identifique, se ele pode abrir, porque eu acho que vocês sentem também, né? Tipo, eu posso falar aqui da minha experiência, eu também posso ser vulnerável. Até que ponto é terapêutico eu dividir, né? Quando a gente fala se é terapêutico é porque vai ajudar. Então, até que ponto eu falar da minha experiência vai ser produtivo para aquela outra pessoa. E muitas vezes a gente faz para criar justamente essa confiança, essa pessoa falando, não, ela não vai me julgar, olha, ela passou pela mesma coisa. Traz uma humanização muito grande do terapeuta. E ajuda também nessa conexão, né? Porque eu acho que também entra quando você vê que o cliente não tá conseguindo se conectar,
né, com o terapeuta e tudo, eu acho que isso ajuda. Mas uma coisa que eu queria te perguntar, que foi lá quando você estava contando e tal, eu queria saber, já aconteceu algum processo, Ana, de você não ter conseguido se conectar com o paciente, dele não, assim, se abrir, ou do processo não ser tão, assim... Não fluir como talvez você gostaria, porque eu acho que no início da carreira... Acontecem essas frustrações, que aí eu acho que a gente passa a começar a saber administrá-la, né? E de entender, esse tipo não conectou comigo, está tudo bem, vai encontrar outra pessoa. Já aconteceu, tipo, de você ter vários, vamos supor, sessões com aquela pessoa e você, tipo assim... O processo terapêutico não fluir. Existem dos dois pontos de vista. Existe do ponto de vista do paciente, aonde o paciente não vai conectar por algum motivo, você não consegue criar essa conexão. Não significa que o terapeuta é um terapeuta ruim, não significa que o paciente não quer participar do processo. Sim. É a combinação que não foi uma combinação. Nem todo mundo se adapta ou sente confortável com aquele terapeuta por algum motivo. Então, isso acontece muitas vezes. E muitas vezes acontece também do terapeuta ter uma resistência com aquele paciente específico. E aí, no processo né, de carreira, a gente tem que reconhecer quais que são os pacientes que a gente tem uma resistência e da onde que essa resistência vem. Eu sempre tive e ainda tenho uma resistência muito grande com adolescentes, mas é uma resistência minha. Eu não gosto de trabalhar com os adolescentes. E aí, por quê? Existe uma explicação por quê. Então, todas as vezes que chega um adolescente, eu já sei que vai ser um processo mais mútuo, né? Dificultoso. Talvez. Não sei se é a palavra em português, acho que é dificultoso para mim, e um processo que vai demorar por causa de uma resistência minha. Então, isso varia muito. Então, eu já reconheço isso. Então, todas as vezes... Aí, eu brinco muito que quando chega um adolescente, eu falo... Geralmente, eu não trabalho com adolescente porque eu não gosto de adolescente. Aí, eles já dão uma descontraída. Então, eu faço desse ponto fraco já... eu crio uma oportunidade para criar essa conexão. E o adolescente muitas vezes fala, e eu não gosto de fazer terapia. Eu falo, ótimo, então somos nós dois. Vamos descobrir como que a gente acaba com isso o mais rápido possível. E aí a gente faz a terapia menor, bem o que a gente chama goal-oriented, orientada para um objetivo. Então, a gente fala, qual que é o nosso objetivo? Meu objetivo é parar de matar a aula. Eu falo, ok, então nós vamos trabalhar nisso, você parar de matar a aula. Foca, né, naquilo. Foca naquilo, porque nem eu, nem o adolescente querendo estar ali. Mas aí, a gente trabalha Então, nisso. já descobrimos que, né, você gosta de trabalhar com, né, menos com... outra população. Menos adolescente. Isso, eu falo 12, 13 anos de idade é o máximo. A partir de 13 até os 20, eu falo, Então, e nós também não falamos, né, que a sua área é a TCC, que eles falam, né? Isso. Você se especializou... Isso, meu mestrado foi em terapia cognitivo-comportamental, que é uma área específica da terapia. E que trabalha especificamente com algo, né? Com aquela demanda, não é isso também? Ela tá ligada? Não necessariamente com uma demanda. Ela é muito boa para certos diagnósticos ou certas questões, por exemplo, trauma. Então, a minha especialidade, ela é terapia cognitivo-comportamental e o trauma. Mas eu fui no lugar certo. Então, eu trabalho bem com esses, mas não significa que eu trabalho só com histórias ou pessoas que têm uma história traumática, nem que eu trabalho só com a cognitivo-comportamental. Eu fiz essa união aí e é como se fosse assim, o bem... Aí você fala, é terapia cognitivo-comportamental, trauma do imigrante. Então, eu fiquei bem específico, mas não significa que eu trabalho com um americano que nunca teve trauma, e a gente não usa necessariamente a comportamental. Ana, você acha que existe pessoa que nunca teve um trauma? Você acredita ou é verdade? Não, existe. O que a gente fala de trauma, aí vira um outro podcast, que a gente pode falar só de trauma. Porque eu tô pensando... porque a definição de trauma é muito subjetivo. Ok. Então, às vezes, duas pessoas
pessoas duas pessoas estão dentro do carro, as duas sofrem um acidente de carro e aquilo pode ser traumático para uma e não traumático para outra. Então a gente fala, o trauma ele é muito subjetivo. Pessoas crescem muitas vezes num convívio familiar com o mesmo pai e mãe. E aí quando você trabalha, por exemplo, com dois irmãos ou com a família, você vê que às vezes das crianças falam, crescer nessa família foi traumático para mim, e o outro não vê isso como traumático. Então é subjetivo, é específico, e aí a gente tem que determinar. Então nós vamos ter que ter outro podcast sobre trauma. Então já temos dois podcasts aqui, diretor. Tá anotado, né? Ó, crise de identidade e traumas. Como é que chama? Uma série, né? Não é isso mesmo, diretor? Eu falo série? É um playlist aí. Então, porque eu já ia puxar outro assunto aí de trauma, né? Já ia puxar outro assunto aí de trauma. Mas, Ana, muito obrigada. Que pena que o nosso papo foi muito, assim, curtinho, mas obrigada demais. Ela veio, gente, num dia chuvoso, véspera de Thanksgiving, né? Mas, assim, o que uma amiga não faz pela outra, né? Que eu liguei, Ana, pelo amor de Deus, você precisa vir essa semana. E aí ela atendeu, que eu falei, uau, ela atendeu, que benção, porque ela sempre ia enrolando, assim, sabe? A bola de neve. A bola de neve. Ia enrolando, Depois, e aconteceu, glória a Deus, obrigada, eu amei. Eu amo, na realidade, bater papo com você. Você é maravilhosa. E, tipo assim, o que eu percebi, que você é difícil de começar, né? Não, depois que começa, minha filha, abre a torneirinha. Você viu, né, diretor? Porque engatou. Então, você é igual a Raquel. A Raquel é difícil para começar aqui o podcast. Agora, eu acho assim que nada é por acaso. E eu acho super interessante porque a gente nem tinha um tema para falar hoje. E eu acho que fica aí essa interrogação para os seus espectadores e essa reflexão para cada pessoa que está aí assistindo. Porque essa conversa é uma conversa de por que e quando eu devo fazer uma terapia. Isso. Né? Então, quer dizer, a gente não tem uma resposta pronta. Isso vai depender de cada pessoa. E aí a gente entra identidade, a gente entra com trauma, a gente entra com a cuidado de filhos, a gente entra com autoestima, a gente entra com vários temas que partem daí. Sim. Né? Então, eu acho que fica aí para o espectador essa reflexão. Ótimo. Aonde está o meu ponto fraco? Qual que é o meu músculo que eu preciso trabalhar, que eu preciso forçar isso? Aí é que vem, todo mundo tem. Nem todo mundo passou por trauma, mas todo mundo tem um músculo fraco, tem um ponto ali que precisa ser trabalhado, deve ser trabalhado, e que muitas vezes te impede de dar o próximo passo, né? Então, quer dizer, se eu trabalhar nisso daqui, eu vou voar, eu vou deslanchar nisso daqui. Agora, se eu não tiver disposta a trabalhar nisso, não adianta que o processo vai ser travado. Aí a gente volta lá naquele estágio, aonde que eu tô? Eu sou aquela pessoa que não vê uma dificuldade, não acha. Então, peraí, todo mundo tem uma dificuldade. Sim. Então, qual que é a minha dificuldade? Reflete nisso, pense nisso, né? Ou não, eu tenho uma dificuldade, mas eu não quero trabalhar. Mas por que eu não quero? O que está me resistindo de procurar ajuda? Ou eu quero e eu vou trabalhar. Então, quem é o terapeuta que eu estou conectada? Quem é que trabalha dentro do meu estilo? Aonde que é? Como que é? Aonde que eu estou nesse processo? Que eu acredito que todo mundo pode se beneficiar de um processo terapêutico. Não significa que existe algo errado, significa que existe um músculo fraco que eu preciso trabalhar. Precisa ser trabalhado. E aí é um prazer estar com você. Eu que agradeço. E vamos combinar sim de voltar. Vamos sim. Mas assim, você falando, então, terminando, mas é porque nunca saiu da minha cabeça, sabe? Uma pessoa, porque igual você falando, temos algo a ser trabalhado, né? Eu lembro que uma vez, eu conversando com uma mulher, e aí ela tem que trabalhar o perdão com a mãe. E aí, você me conhece, eu fui oferecer ajuda, né, pra ela abrir o coração e tal. Ela falou, eu não quero mexer nisso. Aí ali eu senti que era o lugar de dor dela. Ela falou, eu sei que eu preciso perdoar minha mãe, mas eu não quero mexer nisso. E assim, Ana, eu fico assim, gente, porque por mais que eu, assim,
no nosso caso, não queria chegar, mas eu via a minha necessidade, mas eu tinha medo da minha dor. Mas, ao mesmo tempo, eu não tinha, eu acho assim, pessoas muito ao meu redor. E hoje eu quero ser muito aquela pessoa que tá ao redor para ajudar alguém. Mas dói meu coração, sabe? De olhar para uma mulher e ver, assim, que ela tá com aquela dor, vive com aquela dor, mas que existe um potencial para transformação, mas que ela não quer. A gente aprender a estar confortável na espera e no tempo do outro. E isso é uma das coisas mais difíceis e vira um outro podcast que a gente pode falar só disso. Porque que é a questão da paciência e da espera. E porque foi uma coisa também que você trabalhou muito comigo, né? Porque, tipo assim, eu queria ajudar Deus e o mundo. Aí eu era... impulsiva, né? E ninguém me pediu ajuda. E eu gostava de estar lá sem ninguém ter me pedido. Aí eu me remeto lá no começo da carreira, quando eu peguei meu diploma há décadas atrás, velha. Décadas atrás, quando você pega o diploma e você quer ajudar todo mundo, você quer transformar, quer curar todo mundo. E hoje em dia eu tenho muito mais sabedoria. A dor existe, a dor persiste. Quando eu vejo alguém que tem um potencial de transformação e não quer, isso eu empatizo e isso me causa dor. Mas eu não tento transformar, eu dou conta hoje em dia de esperar o tempo do outro. Mas isso aí é um outro processo super difícil. Sim. Super difícil. Sim. E isso... E aí eu agradeço você ter esperado eu vim aqui no podcast. Aleluia! E valeu a pena, que foi muito gostoso o nosso papo. Obrigada, Ana, realmente, de coração, de ter saído nesse tempo chuvoso, dirigir nessa chuva, ter tirado o tempo de descanso para estar conosco aqui. Então, assim, eu agradeço. Ela demonstrou que realmente ela me ama, gente. Não, e eu prometo pro seu público que eu retorno. Temos 3 podcasts. Vamos lá na sua casa. Na sua casa vai ser melhor? Tá registrado, eu volto. Eita, aí. Então tá bom. Então nós vamos ficando por aqui. A Ana, né, essa amiga maravilhosa e uma profissional sensacional, que realmente esse podcast, entre tantas outras coisas que aconteceram na minha vida e eu sei que irá acontecer, partiu desse processo que vivemos juntas e que caminhamos juntas, choramos juntas, mas louvado seja o Senhor por isso e pela vida de cada uma, né, e pela sua vida, que foi usada por Deus. Então, assim, por isso que eu queria muito também fazer esse podcast com ela, porque realmente eu tenho uma gratidão enorme, que eu sei que foi Deus que usou a vida dela num encontro casual, num lugar, assim, né, onde que nunca imaginei que ia encontrá-la, assim, e foi por acaso, mas Deus não tem por acaso, né, Ele não tem coincidência, né, Ele tem propósito. Então, nós vamos ficando por aqui, um beijo no seu coração. E lembre-se que Deus tem propósito com a sua vida, então seja sensível ao Espírito Santo de Deus para ser perceptiva aquelas pessoas que o Senhor tem colocado ao seu redor, porque ela pode ser, sim, um canal de bênção maravilhoso na sua vida. Beijo no seu coração e até o próximo.